Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção. E esse, gente, o negócio tá quente aqui, tá apimentado. A gente é crente, mas a gente fala de sexo também. Pode, não pode? O que é pecado? O que não é pecado? Hoje a gente tem uma especialista, mentora. Já teve problema, sexo já foi um tabu para ela, mas hoje não mais. Daqui a pouco vocês vão saber quem tá aqui comigo na bancada. Pode rodar a vinheta. Gente, eu tenho o privilégio de ter aqui comigo a Fabi Tavares. Vocês têm noção? Eu tava numa ansiedade para entrevistar ela, porque vocês não têm noção. A gente vai falar de tudo e mais um pouco aqui. Eu nem coloquei caixinha de perguntas lá no Redireção, porque eu sei que ia chover de perguntas. A gente já fez as suficientes perguntas aqui no bastidor. Então, Fabi, querida, muito obrigada pela disponibilidade. É um privilégio para a gente ter você aqui para falar de um assunto tão oportuno, que eu acho que passou da hora, né, da gente falar sem tabu e informação de qualidade. Seja muito bem-vinda ao Redireção. Obrigada, eu me sinto honrada de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, espero tirar várias dúvidas das pessoas, né, que as perguntas que você vai fazer certamente é perguntas de muitos e a gente realmente precisa aprender aquilo que o Senhor deixou para nós. Ai, que lindo! Gente, a Fabi, ela é sexóloga cristã, ó que bênção, então nós vamos aprender junto aqui hoje, tá? Casada com o Rodrigo, mãe da Sofia, serva de Deus, ministra, palestra, fala a respeito desse assunto que, como eu já disse, oportuno. Fabi, desde sempre cristã, como é que foi seu processo? Se houve processo de conversão, se nasceu num lar cristão? Na verdade, eu ouvi falar de Jesus, eu era criança. Para uma amiguinha, olha como é importante, gente, uma criança ministrando na vida de outra criança. Uma amiguinha que morava comigo, na mesma rua, foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Mas eu não tinha esse direcionamento familiar, porque a família vem, né, do catolicismo, então não tive esse acompanhamento. Depois, na adolescência, eu tive um treinador, porque eu era atleta de alto rendimento, eu era atleta de handebol, participei de seleção brasileira e tudo mais. E eu tive um treinador que ele era cristão, então ele me levou um pouco mais a fundo, né, num devocional, no ensino da palavra, me levou para a igreja, eu ia à igreja com ele, e só que depois de um período a gente se distanciou. E nessa fase continuou, era adolescente, não tinha quem me direcionasse, me levasse, não conseguia muitas vezes ir sozinha, porque a família não ia. E aí depois eu volto para Jesus mais firmemente, com 26 anos, com o meu marido. Foi quando a gente se conheceu um ano antes, nós nos casamos e eu passei na frente da igreja que eu congregava e eu falei, eu quero um dia passar a virada do ano nessa igreja. Que lindo. Que eles estavam passando a virada do ano. E aí meu marido, tá bom, eu vou, porque meu marido também, né, tinha passado um afastamento da presença do Senhor, e nós fomos juntos para a igreja, e desde então, né, já com 17 anos, a gente tá com a família, né, na presença do Senhor, né, que bênção. E aí o Ministério da Sexualidade veio um pouco depois. Nossa, e que ministério, hein, Fabi? Eu acho que tem muito assunto que a gente precisa tratar à luz da palavra e às vezes a gente não trata e eu acho que é por isso que a gente tem tanto problema, né? Como é que nasceu o ministério? De onde é que surgiu? Como é que foi? Como é que é tão fácil pra você, né? Porque a gente vê lá nas redes sociais, @Fabi Sexóloga Cristã. É isso aí. O pessoal da edição vai colocar aí pra você, então segue lá, porque lá tem todas as perguntas que vocês possam pensar e que nós vamos fazer aqui também. É isso aí. Como é que nasceu o Ministério de Sexualidade, Fabi? Eu sempre falo que o Senhor, ele já nos separa desde sempre, né? E tudo durante o processo do meu ministério, de quando eu olho para trás, até a minha fase de atleta, tudo isso coopera para aquilo que o Senhor já estava me preparando para o que eu estou vivendo hoje, né? Nesse ministério. Então, eu comecei na igreja trabalhando com adolescentes. Então, eu fui líder de adolescentes durante 5 anos. Para mim, foi a maior paixão da minha vida, foi cuidar dos adolescentes. Depois, eu fui migrando para o Ministério de Mulheres, auxiliava o Ministério de Mulheres na igreja. E aí, foi aí que aconteceu o chamado do Senhor. Um dia, eu vi uma sexóloga falando sobre sexualidade no Instagram. E eu peguei, e meus olhos brilharam, que eu falei assim, meu Deus, a gente precisa disso. Por quê? Eu tive problema na minha vida sexual. Eu tive problema com a minha sexualidade. Não tinha ninguém para me orientar na época, para me ensinar, para me falar como fazer. Por que que eu não tinha desejo? Por que que muitas vezes eu não tinha prazer? Por que muitas vezes eu evitava o meu marido?
né, durante o meu casamento. Então eu tive uma série de problemas. E eu não sabia com quem eu podia falar, se é que eu podia falar, e eu comecei a achar que tudo aquilo era normal na minha vida. E quando Você acha que o nosso ambiente cristão faz isso com a gente? Eu não Sim. sei com quem falar, se devo falar, se é um assunto... Uhum. Porque familiar a gente já traz essa... Eu também, assim como você, não tive uma mãe que sentou, explicou, né? Hoje a gente faz isso com as nossas filhas. Sim, o ministério, a igreja acaba fazendo isso por falta de conhecimento. Então, eu não vou ensinar aquilo que eu não sei. Então, eu prefiro falar assim, não, resolva suas questões sexuais com o teu marido na tua casa. Né? Então, há uma limitação do que ensinar, do que falar, né? E como falar para as pessoas. Então, quando eu vi aquela sexóloga falando sobre sexo, eu falei, meu Deus, a gente precisa levar isso para a igreja. E eu fui levar para minha liderança. E eu lembro que eu cheguei nas minhas líderes e falei, a gente precisa trazer uma sexóloga aqui. Nossa. Aí eu lembro que uma das minhas líderes olhou pra minha cara, da onde que a gente vai tirar uma sexóloga? Na época falou assim, vamos falar com a nossa coordenadora, quem sabe ela não conheça alguém, né? E a gente tá falando, não, a gente precisa, porque muitas mulheres passam por problemas nessa área. Eu passei. E aí eu fui para casa, daí quando eu tive o meu particular com Deus, o Senhor falou para mim, se eu te mostrei, é para você fazer. Nossa. E aí o meu coração disparou e eu falei, não, Deus, o senhor não tá muito normal, né? Conversando com Deus ali. O senhor tem certeza que não é pra Tem cuidar das certeza? crianças? Não, peraí, tem alguma coisa errada nisso tudo, porque eu tinha vergonha. Eu não falava da minha intimidade nem muitas vezes com meu marido, a gente não conversava. Eu morria de vergonha de falar dessa área. Eu falei, não é possível. É quando a gente vê que o Senhor, ele realmente, ele escolhe os improváveis, né? E aí, eu peguei e falei, então, daí eu comecei a entrar num propósito de oração nisso. Eu falei, Senhor, então, se é isso mesmo, então o Senhor me direciona. E aí, durante todo o processo, o Senhor foi me direcionando todos os cursos, as escolas, para onde, porque eu não sabia nem aonde encontrar, porque eu sou da área administrativa. Nossa. Eu sou formada em administração, com pós-graduação em marketing, então eu era do mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa durante muitos anos. Como é que eu vou entrar na área da saúde? E Deus me mostrou tudo, Edi. E aí o Senhor começou a me revelar os planos deles que Ele tinha para minha vida, começou a profetizar, usar pessoas para me trazer o que o Senhor ia fazer através disso tudo. E hoje eu vejo acontecendo, né? Pouco a pouco aquilo, e eu vejo os frutos. Porque eu estava conversando com a minha amiga, com a Kelly, vindo para cá e falando aonde eu vou ministrar, palestrar. Tem mulheres que me procuram depois, ou casais, ou homens, relatando o problema que eles têm. E eu falo, ok, Senhor, era para esse tempo. Era para isso, né? Então, eu entendi, eu aceitei. Foi difícil no começo, né? Muito difícil. Mas hoje eu falo que o dom, ele é de Deus, ele não é nosso. Então, quando o Senhor, ele dá o dom para nós, é uma facilidade que não vem de nós. As pessoas falam, como que você fala com tanta naturalidade, né? Sem ser vulgar, sem expor nada, né? Eu falei, é dom do Senhor, porque o propósito dele era para a cura de outras pessoas. Né? Que é uma área bastante adoecida nos relacionamentos. Sim. Né? É uma área que a falta de comunicação e clareza nessa área leva ao divórcio. E a gente tem enfrentado isso dentro do nosso meio, né? Talvez pela falta de informação. Sim. A falta de sexo, ela tá ali entre um dos 4 fatores de separação. Nossa. Casos de divórcio hoje. E hoje é muito triste, né? Quando eu recebo casais que falam assim, olha, a gente fica 2 meses, 3 meses sem sexo. Nossa, Fabi, eu não sabia que estava entre os 4 principais motivos aí de separação. Sim, e não só entre os membros da igreja, mas também na liderança. Então, hoje eu pego muitos casos de problemas na área de sexualidade entre os líderes, entre pastores. Então, imagina um pastor que está com problema nessa área da sexualidade. O que ele vai conseguir ministrar na vida de alguém? Ou pessoas, por exemplo, que está no altar, que está louvando, que está ministrando, que tem um pecado sexual. O que essas pessoas estão derramando em cima da igreja do Senhor? Então, eu comecei a ver, né, com o amadurecimento, com os estudos e junção da palavra de Deus, que o que o Senhor queria através da minha vida, porque cada um o Senhor usa de uma forma, né? Sim. Existem outras sexólogas cristãs, né? Mas uma é braço, outra é perna, outra é olho, outro... Então, para cada um, o Senhor, ele dá uma porção diferente. E ele tem me levado para essa área de libertação, para essa área de renúncia, para essa área de cura.
dentro do casamento, né? Não só a educação, que é muito importante, que a gente não tem, mas principalmente trabalhar nesse setor que é na área da espiritualidade, que as pessoas às vezes não conseguem sair, por exemplo, de um vício em pornografia. Tá. Então, ela vai trabalhar as questões clínicas, né? Mas ela precisa do espiritual. Nossa. Porque se não tiver junto, os dois caminhando lado a lado, uma hora ou outra ela vai cair. E ela não vai conseguir sair daquela situação sozinha, assim como droga. Então, hoje é muito lindo, né? Eu vejo assim, falo, Senhor, como é lindo, né? E aí foi daí que teve que vir uma renúncia na minha vida, que foi do meu trabalho. Você teve que abrir mão? Tive que abrir mão. Na verdade, o Senhor me requisitou. E era todos os dias Deus me requisitando. E falando para eu sair. Que eu trabalhava numa multinacional. Já agora em abril vai fazer 17 anos que eu trabalhava lá. E eu relutando, não vou sair, né? Numa fase muito boa profissional. E o Senhor falou, não, você vai sair. Até o dia que Deus falou assim, até quando você vai agir dessa forma e não vai fazer o que eu tô mandando você fazer? E eu falei, ok, então tá bom, então vamos lá. E aí eu tive que pedir demissão, porque a empresa não quis me mandar embora, não tinha motivo nenhum para mandar embora. E eu abri mão para viver só do ministério. Então hoje eu faço os atendimentos clínicos, né, de quem vem para pedir a parte terapêutica, as palestras e outras coisas. Aconselhamento, outros projetos que o senhor tá dando. Em breve aí vai ter um livro. Que legal. Focado na área espiritual da sexualidade. E para poder ter mais tempo também de consagração, de preparação, de oração, porque às vezes eu não estava conseguindo, sendo mãe, trabalhando fora, cuidando da casa, né, o ministério, então estava aquela correria e não estava conseguindo focar. E o Senhor prometeu que ia cuidar de todas as coisas, ele tem cuidado. E pro seu marido, como é que foi? Peraí, ela vai falar de sexualidade, porque não tem como não falar de sexualidade sem expor o cônjuge. Beleza, né? Não. O meu marido, no começo, ele foi a primeira pessoa que eu fui conversar. Que eu fui pedir pra ele a opinião. Uhum. E meu sacerdote. Falei, marido, olha, Deus falou isso comigo, o que você acha? Daí ele olhou pra minha cara assim, mas o que você quer? Você acha que sim? Eu falei assim, eu senti Deus falando comigo. Nossa. E eu falei, eu vou, se você me abençoar. E ele falou, não, se o Senhor falou com você e você quer fazer, amém, pode ir, tá abençoada. E aí ele me enviou, né, meu marido me enviou, então eu me senti segura. Então pra ele, assim, no começo foi um pouco desconfortável. Porque imagina sua mulher falando de sexo o tempo todo, falando daquilo. Mas hoje ele meio que já incorporou o ministério. Ele faz parte do meu ministério, né? Junto comigo. Nós somos dois. Nós dois somos um. Então, quando eu vou ministrar para casais, ele sempre dá abertura, ele fala alguma coisa, ele ora junto, ele participa nas brincadeiras, nas dinâmicas, às vezes, que a gente faz. Ele acaba também entrando na brincadeira, ele aprendeu muita coisa também. Então, assim, às vezes ele até fala assim, nossa, a gente tem alguns momentos nossos de intimidade, ele fala, como é bom ser casado com uma sexóloga. Agora, glória a Deus e aleluia, né? Mas para isso a gente passou momentos difíceis também, né? Então, hoje para ele é muito natural, né? Ele não gosta de aparecer muito, que nem no Instagram ele quase não aparece. Tem hora que eu falo, vamos gravar um vídeo junto. Ele, você com essas histórias, me deixa quieta aqui no meu canto, eu sou fleumático. E você? Eu sou colérica. Total. E aí, vamos, marido, combinando, não quer. Então, eu respeito ele, né? A minha filha ela ama me ver falando, ela ama me ver gravando. Ela adora, só que tem coisas que eu não deixo ela participar, né? Fica ali no seu cantinho que você é criança ainda, espera aí. Mas ele se envolveu, então hoje ele entende o propósito e ele vê o propósito, né, do Senhor através disso. O que você acha que hoje é a maior dificuldade no nosso meio? Falar sobre, ensinar a respeito, o fato da gente não ter tido essa orientação lá atrás é o que dificulta hoje a gente falar de forma tão natural, porque o sexo é um presente da parte de Deus, né, para nós casados. Entendeu, Matheus? Casados. O mais difícil é as pessoas entenderem a santidade do sexo. Ai, que lindo! Porque as pessoas veem o sexo como sujo, como pecado, como profano, como do diabo, né? Então, precisa desassociar isso. Então, todo mundo aprendeu, né? A maioria aprendeu que era sujo,
né? No entanto que as pessoas pensam que a nossa região íntima, ela é suja. E eu sempre falo, gente, você tem noção que a sua boca tem milhares de bactérias a mais do que a sua região íntima? Sua região íntima não é suja, né? Então, o mais difícil é colocar na cabeça do crente que o sexo é santo, que o sexo é bênção, que o sexo é um altar, que o Senhor se alegra do momento de intimidade do casal, né? Que é para voltar a ver essa beleza que as pessoas elas não conseguem ver, porque muitas das vezes vieram do mundo, né, secular, viveram outras coisas na sua vida sexual e quer apagar tudo aquilo, não quero viver aquilo que eu vivi, né? E aí traz um outro problema pro casamento, que não consegue se conectar com o cônjuge, porque acha que tudo é pecado. Então, quando todo mundo entender na igreja que o sexo ele é santo, que é para ser bonito, aí a pessoa começa a tirar esse pensamento de sujo e abre a mente para poder aprender, porque muitas pessoas não sabem, e hoje eu tenho que lidar às vezes com pessoas que estão casadas há 20 anos, Nossa, que tem orgasmo uma vez ou outra numa relação sexual, e quando tem, ou fala assim para mim às vezes, eu faço, né, Fabi, porque você sabe, é obrigação da mulher. Eu falo, desde quando? Então, assim, a igreja também ensinou durante uma fase errado, né? A mulher ainda como objeto, olha, você tem que servir o seu marido, você tem que fazer, senão seu marido vai pra rua fazer. E não tem essa visão de falar assim, não, amada, você tem que fazer porque é gostoso pra você. É bênção pra você, o Senhor te deu isso aí. Você tem um órgão ali que só serve pra te dar prazer. Então, viva essa plenitude. nossa. Vê como que muda a mentalidade? E a mulher fala, não, eu vou porque eu mereço. Né? Porque é bom pra mim. Só que muitas andam como se fosse um fardo, né? Então, quando eu entendo sexo é santo, dou abertura para educação sexual, conhecer o meu corpo, como que funciona, como eu me conecto com meu marido, a gente tem uma igreja que vive uma plenitude na área da sexualidade, e ao mesmo tempo a igreja, ela se fortalece, porque a família se fortalece, né? E eu sempre falo nas palestras, Edi, que Satanás, ele sempre quis tudo que Deus criou. Tudo. É verdade. Ele quis pra ele. E o sexo é uma das coisas que o inimigo quis pra ele. Né? Não vai ser pra glória de Deus, vai ser pra minha glória. E nesse século tem sido pra glória de Satanás. A gente viu no carnaval recentemente, né? Exatamente. Então, ele tá usando o sexo pra glória dele, porque é usado, né, em alguns lugares, algumas instituições, pra consagração. Meu Deus. Então, as pessoas usam o sexo para consagrar, para entidades e tudo mais. E aquilo que é santo, aquilo que o Senhor deu para o casal, para a plenitude do casamento, né? Porque através do sexo a gente tem a conexão do casal, a gente tem liberações de hormônios, hormônio da alegria, da felicidade, é bom para a imunidade, é um monte de coisa. É exercício. Exercício. Então, ele não quer que seja benéfico, né? Ele quer que as pessoas olhem assim, olha, você pode fazer do jeito que você quiser, com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser. E tem gente trazendo isso, crente, para dentro dos seus casamentos. E aí a gente torna o sexo como presente, santo e profano. Profano. Que coisa. E Fabi, existe uma... É mais homem, mais mulher que tem problema nessa área? Onde é que você acha... O que você acha que acontece? Por que os casais, às vezes, eles não conseguem falar a respeito, né? A comunicação é ruim no próprio casal com relação à sexualidade. Sim, tem 2 pontos. As mulheres, elas têm mais dificuldade de ter orgasmo, que é o ápice, tá? Pra quem tá aqui assistindo, a gente tem um ciclo de resposta sexual. A gente começa no desejo, depois vai na excitação, depois vai no orgasmo, que é o ápice, e depois a resolução, que é quando tem ali o repouso, né? Então, as mulheres não conseguem se excitar o suficiente para ter orgasmo. Os homens já têm mais facilidade para isso, porque ele precisa de menos sangue circulando na pelve para poder ter uma ereção. A mulher precisa de 5 vezes mais sangue do que o homem para poder ter a excitação adequada. Então, o problema com a maioria das mulheres é a dificuldade de ter orgasmo, de ter desejo e de se sentir desejada pelo cônjuge, né? Às vezes se sente um objeto usada. E o problema com os homens, pornografia e masturbação. Então, a gente tem 2 problemas diferentes. Então, o homem consegue ter orgasmo, consegue ter excitação, consegue ter ereção, mas muitos com problemas com pornografia.
ou depende de visualizar alguma coisa da pornografia para poder ter um momento de intimidade. Então, isso acontece muito no meio cristão entre os homens. E as mulheres, grande parte, não tem orgasmo, não tem desejo, não tem vontade. Tanto que o que eu mais falo, o pessoal chama falando, eu tô com falta de libido. Né? E aí, quando você vai estudar o casal, fazer uma anamnese, entender o que está acontecendo naquela relação, você vê que o problema dela não está no desejo. O problema dela tá lá no bom dia, que o marido não deu. Isso começa muito antes, né? Não beijou, não abraçou, trata essa mulher de qualquer jeito, aí chega na hora do sexo, quer ela que esteja pronta e preparada para ele. Ela não vai estar. Homens, ela não vai estar. A mulher precisa de muito mais que isso. A mulher precisa de cuidado, se sentir amada. Tem tô passando um resumo no meu grupo de mentoradas, um resumo de um livro que o nome dele é Amor e Respeito. Então, a mulher, ela tem essa necessidade de se sentir amada. E a palavra fala que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Sim. Né? E a mulher fala e a palavra fala que a mulher é a coroa do teu marido, a mulher honra o marido. Então, a mulher respeita o marido e o marido ama a mulher. Quando os dois agem, né, nessa sinergia, é mais fácil ter essa conexão sexual. Agora, quando a mulher quer tomar a posição do homem, querer ser o macho da casa, né, e esse marido não demonstra amor de forma nenhuma para essa mulher, vai causando um distanciamento. Sim. O casal que está distante não faz sexo. Exato. Né? Então, o pastor Hernandes, ele fala que o homem é igual fogão a gás. Você ligou, acendeu. A mulher é fogão a lenha. Você vai lá, bota a lenha, bota o fogo, espera o fogo funcionar. E é assim que funciona. A gente tem questões emocionais que pegam e pegam muito, né? Acho que talvez seja isso um pouco do problema da excitação, desse cuidado que você falou que a gente tem que ter. Eu sempre falo que quando a gente vai para a submissão, que hoje é muito banalizado, é muito fácil ser submissa a um homem que você acabou de citar, que te ama como Cristo amou a igreja. Aí fica fácil. Aí fica bom, né? A relação fica boa. Exatamente. Mas sabe o que acontece com os casais? Um quer fazer se o outro fizer. Então, assim, a minha atitude é condicionar o que você faz. E quando eu falo que alguém precisa romper um ciclo, alguém precisa fazer diferente para que o outro se movimente. Então, assim, fica os dois de bico, de braço cruzado, assim, parecendo duas crianças. Um de costas pro outro. Você que fez. Não, você que fez. Mas se um muda e fala assim, não, meu amor, eu te honro, eu te respeito. Tava até conversando com ela sobre uma atividade que é sobre a taça da honra. Tava compartilhando com a minha pastora, né? De ter uma taça na sua casa. E na hora que você for fazer uma refeição com sua família, você fala assim, olha, essa taça aqui é a taça da honra. E hoje eu quero honrar o meu marido porque ele é o meu sacerdote. Ele cuida da minha casa. Ele cuida das finanças da minha casa. Não deixa faltar nada. Um bom trabalhador é um bom pai. Então, muitas vezes a mulher também não faz isso. Aí fica difícil. Então, né? aí o homem, ele se sente assim, porque ela acha que ele vai amar ela, ela amando demais ele. Só que o homem, ele não precisa desse amor demais. Ele precisa ser respeitado e honrado. Né? Então, quando o homem se sente assim, honrado e respeitado, eu falo nas palestras, né, eles parecem um pavão. Eu falo assim, fala assim pro seu marido às vezes, ai, meu lindo, você é meu herói, meu tesão. Eles pegam o peito assim, eles abrem o peito assim, tipo, eles se acham, sabe? Eles falam assim, eu sou mesmo, vem cá, já quer pegar você no colo. Agora você fala pro teu marido, você não presta pra nada. Pô, pedi pra você pegar aquilo ali, você não pega. Poxa vida, não serve pra nada. Poxa, aí só vai o marido sendo diminuído cada vez mais. Né? Então, não faça esperando nada do outro. A palavra já nos orienta isso. Né? Que a gente deve fazer sem esperar o retorno. Como que para o Senhor. Então, você faça. Tem muitas mulheres que falam assim, mas meu marido não faz isso pra mim. Mas faça a tua parte, amada. Faça o teu papel. Né? Se através das suas atitudes, da tua oração, da tua busca, do teu jejum, não tiver mudança na sua casa, tem alguma coisa estranha. Né? Essa questão sexual que a gente enfrenta, e eu vou falar no nosso meio cristão, né? Você comentou aí que tem casais que passam até 2 meses. Antigamente, a gente tinha um problema muito mais da mulher do que do homem, e de fato ainda a estatística é maior, né? Mas hoje a gente vem tendo o lado de lá com o problema, né? A gente vem tendo homens disfuncionais do ponto de vista sexual.
Você acha que isso tem a ver com a pornografia, com a masturbação e com esse pecado que entrou na vida do homem e que faz com que ele, quando tem que dar prazer ou ter a relação com a esposa, ele não consegue performar? Com certeza, porque às vezes quando eu trago o casal, quando é separado é bem complicado, né? Porque a mulher fala a visão dela, o marido fala a visão dele. Quando vem os dois juntos, às vezes a gente entende, o marido fala, eu busco ela, busco, né? E ela não cede. Então, tô sempre buscando e ela não cede. Então, o homem, ele começa... Se esse homem lá no passado, ele tem essa dor da rejeição, ele não vai procurar mais essa mulher. Entendi. Porque toda vez que ele procurar ela, ele vai se sentir rejeitado. Então, ele vai precisar se aliviar de alguma forma. E aí, sim, muitos vão pra pornografia e pra masturbação nessa hora. Só que a pessoa, ela começa a ter esse vício, ela é condicionada naquele movimento. A pressão da mão do homem nunca vai ser igual ao introito da vagina da mulher. Então, ele não vai conseguir essa mesma pressão na hora da penetração. E a mesma velocidade, a mesma intensidade, a forma que ele se toca, que ele tem prazer. Quando vai pra uma penetração, às vezes esse homem não tem prazer ou ele perde a ereção. Perde a ereção ou não consegue nem ter ereção. Ou acaba tendo uma ejaculação precoce. Então, assim, a pornografia, a masturbação vai trazer disfunção sexual para o homem e disfunção no casamento. Vai trazer uma série de problemas. E aí tem o pior, que tem agora aumentado muito o número de mulheres que estão acessando a pornografia. Nossa. Principalmente pós-pandemia. Em torno de 40% o aumento de consumo de pornografia por mulheres. Né? Então, hoje eu atendo mulheres cristãs. O meu público de atendimento, 95% é cristão, evangélico. Mulheres que falam, quando meu marido às vezes não quer saber de mim, eu apelo pra pornografia. Nossa. Ou que compraram vibradores, sugadores, para poder ter mulheres muito novas que estão ali com os hormônios à flor da pele, porque também está acontecendo muito esse distanciamento do homem não buscar a mulher para o sexo, né? Por N motivos, um desses da pornografia, da masturbação, outra por estresse, por outros problemas que influenciam também, e aí essa mulher está buscando pornografia para poder se satisfazer. E vibrador pode, Fabi? Olha, já comecei com as pelo amor de Deus. Vamos lá no vibrador. Olha só, o vibrador, eu vou começar falando sobre os danos. Hoje, a indústria erótica, a cada mês, lança um vibrador novo. E as vibrações, elas estão cada vez mais altas, mais potentes. Nem um pênis na face da Terra, né? Que aqui a gente usa os nomes fisiológicos, tá, gente? Não se escandalize. Nem um pênis vai conseguir a mesma vibração e a mesma intensidade de um vibrador. Exatamente como você falou da pressão da mão do homem quando ele se masturba. Exatamente. Então, um sugador, que é aqueles que faz sucção do clitóris, ou vibrador, pode trazer algum problema ali no clitóris da mulher. E a mulher perder a sensibilidade, inclusive no toque. Né? Porque tem muitas terminações nervosas circulando no clitóris da mulher. Que eu falo sempre para os homens, é a Ferrari. O clitóris da mulher é a Ferrari que você tem que aprender a dirigir muito bem, que você não vai ficar na mão. E aí, vai trazer alguns problemas, né, para essa relação. Outra coisa, o vibrador, ele remete uma terceira pessoa dentro do casamento. Então, umas pessoas que elas têm essa fantasia, quero trazer uma outra pessoa, ela acaba apelando para um vibrador. Meu Deus. E aí tem um caso bem mais... que vai além de ter homens querendo que mulheres usem vibradores neles. Porque já tem um desejo homossexual. Por quê? A pornografia, o homem não fica vendo só homem com mulher. Depois ele vê homossexual, depois ele vê com 3, com 4, com 5, com animais, até chegar no nível pior, que é com crianças e adolescentes. Então, o vibrador, ele vai trazer uma série de danos. E eu sempre falo, Edi, para as pessoas que um abismo, ele chama outro abismo. Então, a gente dá uma abertura. Né? A gente dá uma abertura pro inimigo. Sabe, uma mulher, por exemplo, nessa situação, brigou com o marido. Ficou um tempo sem sexo. A mulher tá subindo pelas paredes. De repente, tem o vibrador lá. Logo, Satanás vai vir, ó. Vai lá pegar o vibrador lá. E essa mulher vai pro momento lá de masturbação. E chega a fase que eu não preciso mais desse homem. Nossa. E aí, já traz...
uma destruição para esse casamento. Então, assim, muito cuidado. Tem muita coisa que pode. Eu falo, gente, tem tanta coisa que pode. E as pessoas que querem tem que ir pro não focado que não pode. Então, eu sou totalmente contra a vibradores, a sugadores, essas coisas masturbadores para usar numa relação. Porque se o homem e a mulher têm corpos perfeitos... Deus fez de forma tão linda, lindo. Né? Não tem necessidade para isso, né? Eu tive um caso, só abrindo um parênteses, de uma querida que ela me procurou, que o marido dela é diabético. Então, ele tá num nível muito alto de diabetes que ele não tem ereção. Então, ele não consegue ter ereção e o marido pediu para ela comprar um vibrador para ele poder aplicar nela. E ela veio perguntar a minha opinião sobre isso. E eu falei tudo isso que eu falei pra vocês. E ela falou assim, mas ele quer muito, Fabi, porque ele se sente muito mal de eu não ter a penetração. E aí eu tive que entrar num assunto com ela assim, olha, ele pode usar as mãos, ele pode usar o corpo dele, né? Mas se vocês acharem que não vai ser um problema pra vocês, eu não indico o vibrador. Falei assim, legal. No máximo que eu indicaria, talvez, e ainda chorando, seria um dildo que não vibra. Porque talvez não traria esses danos, né? Porque assim como o homem, quando ele quer fazer uma prótese peniana, é semelhante. Ele pode fazer essa prótese, né? Vai no médico colocar, porque não tem mais ereção, ou tem problema com isso, ou teve que amputar, alguma coisa semelhante. E ele vai colocar uma prótese. Ele usaria como se fosse uma extensão dele. Mas ainda assim, se puder, não comprar. É interessante quando você faz essa comparação a uma terceira pessoa, fica fácil de entender. Né? Porque existe uma sugestão. Você falou da sugestão do vai lá, pega o vibrador, e pode vir a sugestão, tenta com outro homem. Sim, é isso que acontece, porque lembra que eu falei ali, um abismo chama outro abismo? Então a gente começa, eu sempre falo, gente, o inimigo ele nunca vai vir, né, ele vai vir com um sapatinho ali, né, devagarinho. Começa com uma coisinha aqui. E tem acontecido, Edi, tem acontecido entre lideranças, pessoas falam, meu marido, pastor, pediu pra eu chamar minha amiga pra relação sexual. Misericórdia, gente. Então, quando você entra no meio da sexualidade, hoje eu vejo quão sujo que a noiva tá. E eu entendo porque, agora eu consigo entender por que o senhor falou assim, agora você vai lá e você vai levar a informação, mas não só a informação, você tem que levar a libertação. Porque essas pessoas, se elas não forem libertas, elas vão ficar. E é uma aberração pro casamento. É triste demais. Muito triste. Só agradecer patrocinador aqui, gente, já volta. Tá bom. Vocês viram que o papo tá quente aqui, né, Matheus? Roy Seguros, que tá com a gente desde que o Redireção começou. Muito obrigada pela parceria. Roy Seguros é uma empresa de seguro saúde, seguro de vida. Então, você que nos assiste, que precisa de qualquer coisa nessa área, procure a Roy Seguros, que tem os seus valores pautados na palavra de Deus. Vamos apoiar o povo que apoia a obra de Deus. Pode rodar. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Arranjo do dia, Sarinha, eu sempre digo aqui, a vida da Sara é um testemunho. A Sara, ela tem uma empresa de assinatura floral, além do ateliê lá no CJ Shopping. Então, você que precisa de flor para qualquer ocasião, entre em contato com o pessoal do Arranjo do Dia. E você que quer flor toda semana, bonitinha, porque a gente já falou aqui, flor de plástico não pode. Para conhecer a história e o testemunho da Sara, volta uns episódios aí que a gente tem gravado com ela, como o Arranjo do Dia começou. Pode rodar. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia.
Fabi, quanta coisa. Gente, como rende, né? É muita informação. Qual a pergunta que você mais recebe? O que eu mais recebo, se pode sexo anal. E pode? Óbvio que não, tá, gente? A pergunta já responde. Não. É a pergunta que eu mais recebo. Sério? Mais recebo se sexo anal é pecado. Porque sexo anal e oral, mas o sexo anal ele ganha no ranking das perguntas, né? E eu sempre falo para as pessoas assim, a palavra de Deus ela é muito clara com a gente. Por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não lê. É verdade. Porque não lê e não examina as escrituras, né? Porque o Senhor, ele é muito claro quando ele fala conosco. Lá, se você for lá ler em Romanos, a palavra fala. Em Números, a palavra fala. Quando a palavra fala, o homem e a mulher deixou de ter relação natural para poder fazer o que era sujo, né? Então, quando a gente... Daí, outro dia eu coloquei isso no meu Instagram e um pastor, tava lá o arroba dele, pastor fulano de tal, escreveu assim para mim... você está interpretando a palavra do seu jeito. A palavra não fala que não pode sexo anal. Se a mulher e o homem estiverem de comum acordo, eles podem fazer o que eles quiserem. Meu Deus. Aí eu peguei e falei, então tá, meu amigo. Então, já que a palavra não é o suficiente para você, que é um líder, então vamos para a ciência. Daí eu comecei a explicar para ele os danos. Porque assim, gente, o ânus ele foi feito para expulsar. Não é para receber nada. É para colocar para fora. Tudo que o seu corpo ele não vai absorver... ele vai mandar para você poder ir lá e ter suas fezes. Que é lixo. Que é lixo, que não serviu para o teu corpo, vai colocar para fora. Então, o ânus, ele não é elástico que nem a vagina. Então, a vagina da mulher, por exemplo, a mulher está em excitação, não está em excitação, ela tem 7 centímetros. A mulher fica em excitação, os órgãos são empurrados para cima e ela cresce para 14 centímetros, que é a média peniana do Brasil. Olha como que Deus é perfeito. Perfeito, né? Então, ela é mais elástica, tem a lubrificação interna, tudo isso para poder receber uma penetração. Agora, o ânus não tem nada disso, não tem lubrificação, ela não é elástica. Então, ali, a mulher, quando ela recebe uma penetração, ela tem o controle do esfíncter dela externo, mas o interno, ela não tem. Então, quando ela tem essa penetração, vai ter esse rompimento. Ela vai ter microfissuras, vai ter corte. Ah, mas eu posso usar um lubrificador, um lubrificante, não sei o que o povo fala. A gente pode fazer toda a preparação, chuquinha. Gente, não adianta. Tem bactéria e elas não vão sair de lá, porque lá é o lugar delas e elas vivem muito bem ali. Uhum. Então, vai ter essa penetração, vai ter microcortes. Essa bactéria vai subir para a corrente sanguínea. Meu Deus. E hoje já tem uma doença cardíaca que já é estudada cientificamente, claro que é devido ao sexo anal, porque é bactérias que subiu da região anal para o coração. Então, a mulher ela pode ter um infarto, ela pode morrer a qualquer hora por causa dessa doença, às vezes nem sabe que tem e teve. Tem mulheres que não vai conseguir depois ter esse controle. Nossa. E aí ela vai ter... uma incontinência fecal. Tem mulheres que têm que usar fralda, tem mulheres que têm que ir pro hospital para poder fazer cirurgia para restaurar, porque rasgou. Porque não foi feito para isso, para penetrar. E Deus é tão perfeito naquilo que ele faz, né? Pra quê? Exatamente. E aí eu coloquei tudo isso pro pastor, coloquei lá, depois ele não respondeu mais. Então, assim, daí a palavra de Deus vem e fala assim: homens, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Né? Você tem que amar a sua esposa mais do que a tua vida. Então, se você está fazendo algo no corpo da tua mulher que pode trazer uma doença para ela e levar à morte, meu camarada, você está amando essa mulher? De jeito nenhum. Não, você está amando a você mesmo pelo prazer, pelo desejo insano que vem da pornografia, porque é a pornografia que ensina isso, né? Que mostra as mulheres lá gemendo de uma tal forma como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Né? E o homem tem aquela vontade de ter aquela posição sexual e coloca a mulher numa situação que ela pode ficar enferma. E ele também, se ele não usar camisinha, né? Também pode subir para a corrente sanguínea do homem, também ter as bactérias. Nossa. Então, assim, não pode. É pecado. O Senhor não se agrada. Tem um monte de coisa para fazer. Pra que fazer isso? Coloca no buraquinho certo, tudo vai bem. O parquinho é tão grande, né? Porque eles acham que os homens pensam que a entrada do ânus, ele é muito apertada. Na verdade, não é não, meu querido.
Porque se essa mulherzinha ficar aí uma semana sem fazer cocô, ela vai fazer o cocô bem grossinho. Então, não tem nada a ver isso. Então, é um desejo, né? Um fetiche, uma fissura para uma região que não tem necessidade. Você pode viver de várias formas, tem centenas de coisas que a gente pode fazer para usufruir. E é brecha, meu Deus do céu. Sujeira. Olha, quem que habita na sujeira? Quem? O imundo. O mundo. Porque o Senhor, ele não habita na sujeira. Ai, mas lavou. Não tem como, gente. Eu já falei com várias pessoas que tiveram relação anal. E eu tenho que fazer estudo com as pessoas, né? Porque eu não sei como é que é. Então eu pergunto para as pessoas. Todas falam. Fabi, fica, sai, tem escape de cocô, fica cheiro, sangra, dói, machuca. Depois eu fico semanas com dor, né? Outras falam assim, depois eu não consigo, umas não conseguem fazer cocô durante alguns dias. Outras já não conseguem nem sentir que fez cocô e sai na calcinha. Então, gente, pelo amor de Deus, né? É pecado e pronto. Pronto. Acabou. E esse assunto precisa vir antes, né? Precisa acontecer nos nossos adolescentes? Acho que os nossos adolescentes precisam receber esse tipo de informação? Na sexualidade, porque a sexualidade ela é bem ampla, né? Então, a sexualidade é a energia de vida que nos motiva a buscar, encontrar. A gente tem que aprender sexualidade desde bebê, né? Claro que cada um na sua fase. Então, para um adolescente, você não vai trazer para ele sobre a relação sexual em si, como que funciona, como é que tem prazer, né? Que nem ontem eu orientei aí um casalzinho, casou agora. Dei uma consultoria para eles e casaram virgem, então não sabe. Então, se dá a consultoria e vai ensinando para eles como que eles podem fazer para eles terem prazer. Para um adolescente, eu não vou levar esse conteúdo. Claro. Mas eu vou levar para o adolescente o quê? Como que é o seu corpo? Como ele tá desenvolvendo? Né? Tá crescendo os seios, tá tendo pelo, vai começar a ter cheirinho na axila. Né? Ninguém pode violar aqui, ninguém pode tocar em você. Se você sentir isso, sentir aquilo, converse com o adulto. Em algum momento a menina vai ter a lubrificação, o menino vai ter ereção várias vezes durante o dia. Então, orientar eles nesse sentido, o que está acontecendo com o corpo deles em desenvolvimento. Assim como uma criança, que você vai ensinar a criança. Olha, aqui o bracinho, perninha, pezinho, bumbum, né? Falar sempre os nomes científicos, tá, gente? Pode ter nome, florzinha, pepeca, piu-piu, ok. Mas é importante sempre ensinar os seus filhos. Falar assim, filha, você tem uma vulva, filho, você tem um pênis. Porque essas crianças, elas vão saber falar se elas passarem por alguma situação de abuso. E acho que quanto mais você educa nessa área, mais distante o abuso fica de uma criança dessa. Porque ela vai saber, né? Que, olha, estão tocando errado, me olhando errado. E outra coisa, Edi, que muitas vezes a igreja pensa assim, se você for falar sobre isso, você vai aguçar a curiosidade. Lógico que não, muito pelo contrário. Porque se você traz informação, a criança, o adolescente, eles têm a informação com base bíblica. Ele não vai pegar o celular aqui e vai escrever lá sexo ou vai ficar ouvindo o que os amigos falaram. Ou se você, mãe, ensina o teu filho, às vezes vai falar, olha, mãe, a Joaninha me falou isso e isso que ela viu na internet. E você, mãe, vai conseguir orientar. Não, filha, mas a palavra de Deus, ela diz isso. Tem tempo para todas as coisas, né? E vai ensinando em cada faixa etária, de acordo com aquilo que a criança, com o adolescente, que o jovem tá pronto para poder receber. Claro. Né? E é importante a gente falar isso no ambiente da nossa casa, porque hoje a gente tem um advento que piora tudo isso que não tinha no passado, que é a internet. Então, antes, você ter acesso a uma fita pornográfica, eu não venho de uma família cristã, né? Eu me converti em 2008, então eu lembro que, nossa, olha, fita pornográfica na casa da amiguinha, era a coisa mais absurda. Hoje, tá na palma da mão. Você tem acesso a esses vídeos, essas coisas satânicas e demoníacas. O carnaval mostrou isso, rede aberta de televisão, né? Então, se não houve dentro da casa da gente, não é educado sexualmente ali dentro, vai ser pelo mundo e aí o estrago tá feito. Isso é muito importante, gente. É porque existe ainda uma ignorância. Porque quando você fala sobre educação sexual, as pessoas já pensam assim, mas vai falar de sexo pro meu filho? Porque não sabe o que é sexualidade. Então, já não sabe o que é sexualidade, não sabe o conteúdo, não sabe o que é ensinado. Então, já vem esse pavor. Mas tem que aprender, né? Desde pequenininho, né? Não pode isso, não pode aquilo. Quantas crianças
né, são abusadas e não sabem falar isso para os pais. Né? Quantas mulheres, hoje a gente tem um estudo que fala que de cada 10 mulheres, 7 já sofreram algum tipo de abuso sexual. E somente hoje, na fase adulta, conseguem entender que aquilo que ela viveu era um abuso. Eu não sabia que era abuso aquilo. Que meu tio me pegava no colo, ficava esfregando nele, e fazia isso, fazia aquilo. Ou pai, sabe? Padrasto, avô, porque os abusadores sempre acontece no ambiente próximo. Isso. Então, eu não sabia que era abuso. E hoje, quando vai numa palestra ou alguma coisa assim, fala, poxa, eu fui abusada. Tem algumas vezes o senhor me direciona para fazer um momento de cura, de traumas, né? Vamos trabalhar aqui com algumas mulheres assim. E de ter mulheres, às vezes, começam a chorar e falam, eu nem sabia que eu fui abusada. Nossa. Então, a gente orientando as crianças, às vezes ela fala, ai, colocou, o tio me pegou, te pegou e fez o quê? Ah, colocou como? E aí você vai entendendo, não ignore a sua criança. Gente, se a sua filha, seu filho vier falar de alguma situação, não ignore, escuta. Porque para eles é difícil. Às vezes o abusador chega e fala, não fala que se você falar, vou matar seu pai, vou matar sua mãe, ou prometendo coisas. É verdade. Seu filho tem que ter segurança em você. E só tem segurança quando a gente ensina. É inculcar mesmo, é todo dia. É árduo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da educação sexual com os nossos filhos. E enquanto casados, a gente precisa começar a conversar a respeito, né? Exatamente. Porque a mulher tem muita dificuldade de falar, gosto, assim, quero. Tem muita dificuldade. Sim. Porque isso precisa ser mais natural, né? Eu falo, Edi, que o homem, ele sabe o movimento que ele vai fazer, que ele vai ter prazer. O homem sabe por quê? O órgão do homem, ele é externo. É pra fora, ele sabe. Desde pequenininho, ele fica mexendo lá. Ele sabe. A mulher não, é tudo pra dentro. E as mães, fecha as pernas. Sempre assim, né? Daí na hora que tem que abrir a perna, não consegue. Porque tá sempre fechado. Então, e a mulher tem dificuldade, porque não falava com ninguém. Que nem eu casei. E eu casei já jovem, né? Com maturidade. Morava já fora de casa. E tinha coisas que eu não falava com ninguém. Não conversava, não sabia com quem falar. Então, as mulheres, ela têm essa dificuldade de falar pro marido, eu gosto aqui, eu gosto assim. Tem mulheres que nem conseguem expressar o seu prazer em gemidos. Não consegue. Tem vergonha. E eu falo para as mulheres, para de ser múmia. Você não é múmia. Para de ser múmia. Porque se for múmia, você vai jogar em lugar nenhum, querida. Você precisa se soltar, se entregar. Porque essa entrega, esse relaxamento e entrega, e eu expresso o meu prazer, isso te ajuda na sua excitação. E na do homem, né? Porque o homem gosta de ver a mulher... Adora. Então, assim... Desfrutando do banquete, que é o sexo. Eles adoram achar que eles são os bonzão. Só que eu sempre falo assim, gente, nós somos responsáveis pelo nosso prazer, não é o homem. Então, para de falar assim, ai, meu marido não faz direito. Não, você precisa se conhecer. Saber o que você gosta, o que você não gosta. Como ele te beija que você gosta. Como ele te toca que você gosta. Né? O que ele faz que é gostoso. O que ele faz que não é bom. Tem mulheres que o homem faz uma coisa a vida inteira. Ela não gosta. Ela detesta e ela não fala. Mas, meu Então, assim, eu falo assim, não quer falar, amada? Manda um WhatsApp pra ele. Fala, não faça isso porque eu não gosto. Porque por trás da tela tem mais coragem, né? Exato, ele precisa saber. Vocês precisam sentar e conversar. Falar sobre frequência sexual. O casal às vezes não fala. Eu falo, gente, tem dia que um casal que tem filho, que tem uma rotina doida, precisa agendar sexo. Precisa, porque senão vai passando os dias e vai ficando pra terceira, última opção. Tem hora que precisa ter um agendamento. Então, precisa ter uma rotina ali que os dois vão se empenhar para poder ter esse momento de intimidade. E não tem problema nenhum, né? O agendamento. Claro que não. Muito pelo contrário. Porque Satanás quer fazer o quê? Colocar mais atividade para você fazer, fora isso daqui que rouba demais o nosso tempo, para você não pensar na sua conexão com seu marido. É verdade. Né? Então, assim, são pequenas coisas. Então, começar a falar, Fabi, tem vergonha, escreve. É verdade isso, gente. Manda o WhatsApp, escreve. Eu dou as de atividade na terapia. Tem vergonha? Escreve e manda. E depois você vê essa. Teve outro dia que eu dei uma atividade para as meninas da mentoria. Faz uma cartinha pro seu marido.
escreve uma cartinha pra ele, ou manda no WhatsApp alguma coisa falando palavras pra ele. E aí depois vê os testemunhos delas falando, nossa, meu marido achou o máximo isso. Né, Kelly? A Kelly tá no grupo, ela participa e vê que como coisas tão simples pode fazer total diferença no seu E às vezes a gente percebe que é um tabu na nossa cabeça, né? Porque você fala pro marido e ele trata com naturalidade. Sim. E eu não consigo imaginar uma outra relação na nossa vida, tirando a relação que a gente tem com Deus, onde a intimidade tem que ser completa, né? Se eu não tiver liberdade pra falar tudo pra ele tudo pra mim, alguma coisa de errado tem. Muito. As pessoas se casaram hoje pra ter um contrato. A grande maioria. Casa como se o casamento fosse um contrato, né? E as pessoas, elas não casam para poder viver essa intimidade. Porque, assim como você falou, fora o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge é a relação mais íntima que pode ter aqui na Terra. Ana Paula Valadão fala, você começa com ele e você termina com ele. Exatamente. Ele é a sua família nuclear. É. Porque até os filhos que por enquanto são, né, do núcleo, um dia não serão. Vão embora. Então vai começar com ele e vai ter que terminar com ele. Então quanto mais a gente investir nessa relação, mais prazerosa vai ser a nossa vida. Deus não fez a gente para passar perrengue nessa área e na área de relacionamento, enfim. Ele quer mais é que a gente tenha um companheiro, alguém para estar ali, para carregar o fardo, mas também para desfrutar das bênçãos e prazeres. Exatamente, eu falo isso. Falo, gente, a nossa vida é tão curta pra gente viver preocupado só com contas, É verdade. só com escola, só com N coisas e não se preocupar com sexo, que é tão bom, que é tão prazeroso, que traz conexão, né? Que traz... eu falo que o casal que ele tem uma vida sexual saudável, isso transborda até nos filhos. É verdade. O relacionamento com os filhos é mais saudável. Essas crianças, elas crescem mais forte até na sexualidade delas, em ver o pai e a mãe no momento, não no ato sexual, acho que não, né? Mas ver o pai e a mãe conectados, se abraçando, se beijando, ver o carinho, porque o sexo, ele traz isso. É verdade. Quanto mais a gente tem intimidade, que os dois têm orgasmo, esse casal tá mais conectado. Né? Fica aquele... Eu falo para as mulheres, falo para os homens, quando a sua mulher, ela tem orgasmo, ela vai parecer um gato, ela fica assim, você, o tempo todo ali, ó. Tem um chamego que libera ocitocina, então ela quer estar perto, ela quer estar junto. Sim. Mas quando ela não tem, ela arrebenta todas as portas do armário, porque ela tá brava, ela sai quebrando tudo, porque ela não teve orgasmo. Então tem que ter essa preocupação do homem também, mesmo que o homem entenda o prazer dele. A sua mulher teve orgasmo? Você perguntou para ela? Né? Você sente, porque dá pro homem sentir. Tem homem que fala, não dá pra sentir, dá sim. Porque a mulher, ela contrai a musculatura e você vai sentir que ela teve orgasmo. Ou então você pergunta pra ela, e você, amada, se você mentir, Deus tá te vendo, hein? Pecado. Não pode nem Porque fingir, tem mulher nem... que finge É orgasmo. verdade. Então não faça isso, você tá fazendo um dano pra você mesma. Então o casal precisa conversar, falar sobre o que gosta, o homem entender que a mulher, ela precisa de 500 ml de sangue circulando na pelve, e isso vai demorar de 10 minutos a 45 minutos, dependendo da mulher, né? Todo esse tempo de preliminar para ela poder estar preparada para receber a penetração. E ao mesmo tempo a mulher tem que deixar de ser doida e ficar pensando em 1000 coisas. Tá lá e tá pensando que tem que descongelar o frango pra Exato. cozinhar no dia seguinte, né? Exatamente, tá lá e não se concentra. Ai, meu Deus, acaba logo. Ai, quero dormir. Minha filha, Desfrute. Desfruta. Eu falava ontem pro casal que eu atendi, eu falei assim, gente, olha, o sorvete, se você tem uma bola de sorvete, a mais cara, aquela lá que é de R$50, você tá comendo e tomando aqui o sorvete. Se você pegar essa bola de sorvete e enfiar tudo na boca, você desfrutou disso? Não. Aí você pegar com a colherzinha ali só um pouquinho, você degustando. Meu Deus, que delícia esse sorvete. O sexo é pra ser assim. Que delícia esse momento, que delícia esse momento, que delícia esse momento. Tem que ser o antes, o durante e o depois, né? Exatamente. É se completar em tudo, né? Tem muitos casais que vieram de famílias destruídas e eles acabam trazendo isso para dentro do casamento. Então, tem muitos casais que precisam ser curados no que vem de antes, né? De entender que aquilo ali, ele não precisa carregar porque não é dele. Ele vai viver a história dele aqui. Um ciclo se rompe e inicia uma família. Ah, mas Fabi, eu já tenho 10, 15 anos de casado. Não tem importa. problema. Recomeça. A gente sempre pode e sempre tem a oportunidade de recomeçar. Eu tenho estudado tanto sobre raízes de iniquidade, sabe? Aquela coisa que a gente carrega lá, que a gente não sabe nem de quem é. Então, a gente precisa romper mesmo. Isso.
precisa ser curada, liberta, porque isso é a armadilha de Satanás para destruir as famílias. A gente tá vendo hoje, né? Antigamente você tinha era tão disfarçado, hoje tá tão evidente. Então, quanto mais a gente falar daquilo que... não, esse assunto... Nossa, nós vamos falar na igreja presbiteriana, falar sobre sexo? Sim, porque os presbiterianos transam também, tem relação sexual. Eu já ministrei numa presbiteriana lá em Cerquilho. Ah, é? Sobre sexualidade? Sobre sexualidade. Eu fui assim, com medo. Eu falei, meu Deus do céu. Vocês estão vendo a igreja fama do pastor, que a gente tem? Do pastor Hernandes Dias Lopes. E eu pensei, apesar que o pastor, ele é super aberto, ele fala muito. Eu reposto um monte de vídeo dele no Instagram. A gente tá no 7º encontro da família, que tem todo ano. Esse ano acho que vai ser em setembro, do pastor Hernandes, que acontece em Águas de Lindóia. Esse assunto é discutido com toda a clareza. Então, ele fala da importância disso, né? Então, a gente precisa trazer isso mesmo para dentro da igreja. Eu entendo que a gente vai deixar as famílias mais protegidas a partir do momento que a gente fala daquilo que ataca as famílias, né? E a sexualidade é uma dessas coisas, assim, que se a gente não falar a respeito, cada um pensa o que quer, assiste o que quer, vive do jeito que quer. Que lindo, Fabi. E aí faz isso, e aí começa a pegar informações, né? Às vezes veio novela, filmes, às vezes não é nem filme pornográfico, mas nem precisa mais. É verdade. Porque tá tão explícito, pega algumas séries às vezes, que eu falo, meu Deus, às vezes o pessoal me indica, Fabi, você já viu essa série? Aí eu vou ver pra poder fazer análise terapêutica, e eu começo, meu Deus, meu cliente assistiu isso. Porque pra mim é muito natural, porque eu sou da área, mas pra algumas pessoas é gatilho. Então, para algumas pessoas que têm vício, já teve vício em pornografia, é gatilho. Para algumas pessoas que já traíram, é gatilho. Entende? Então, a gente tem que entender como que funciona. O sexo, nós somos trino, né? E no sexo não é diferente, é corpo, alma e espírito. Eu sempre falo, gente, se você vai para sua intimidade com seu marido e o Espírito Santo de Deus sai, alguém entra. Nossa! Porque nós somos templo, morada. Verdade. Então, se o espírito sai, alguém entra. Então, é trino. Não é só para satisfazer o corpo. No meu livro, eu tô colocando essa analogia, sabe? De quando vem da pirâmide de Maslow, quando ele fala que o sexo é só fisiológico. Hoje, a gente sabe disso, sendo cristão e conhecendo a palavra de Deus, que não é só fisiológico, é corpo, alma e espírito. Quando é que esse livro sai, pelo amor de Deus? Meu Deus, eu tô aqui trabalhando, já era pra ter saído, mas eu quero que ele saia ainda esse semestre. Glória a Deus, porque é um assunto de utilidade pública cristã. Muito. Ai, meu Deus, 3 minutinhos. Vou falar do nosso último apoiador aqui, a Riveste Revestimento, que tá com a gente aqui também há algum tempo. Você que nos assiste aqui no Redireção. Se você quer fazer uma obra na tua casa, azulejo, sem muito quebra-quebra, sem muita sujeira, vocês precisam conhecer a tecnologia que a Riveste Revestimento tem. Então, vocês vão lá no @ deles, compra, diz que viu aqui no Redireção e vamos fazer valer o investimento deles aqui na IPP-TV para que a obra do Senhor cresça. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você.
Ai, Fabi do céu, dá vontade de ficar ouvindo, meu Deus do céu, e falar e perguntar mais um monte de coisa que eu vou perguntar depois que a câmera estiver desligada. Porque a gente morre de medo de ser mal interpretado. Exato. E eu acho que esse é o grande problema, né? A gente precisa falar a respeito, sem tabu, e não tem outro jeito, né? Igual você falou de sexo oral, anal, a gente já ouviu tanto, ter o pastor Cláudio Duarte, que sempre tratou isso com muito humor, mas ele sempre deixou bem claro também que não pode, é pecado, Exato. né? Então, e outra coisa que você falou aqui que marca muito, né? Se o Espírito Santo sai, alguém entra. De fato, a relação sexual tem que ser santa, né? Ai, muito obrigada por vir até aqui. Kelly, obrigada por estar aqui com a gente. A gente tem a amiga da Fabi aqui com a gente também. O Matheus vai mostrar ela. Ela tá aparecendo. Intercessora. É isso aí. Eu entendo que essa área você precisa de muita intercessão, né? Sim. Porque pensa uma área que o encardido deve pensar. Eu não Nossa. quero que ela trabalhe as famílias difícil. nessa área. A luta é grande. Você sente? Fabi? Muito. Tem lugares, às vezes, que eu vou, que eu chego arrebentada. Parece que eu tomei uma surra. Mas, assim, o Senhor tem blindado, tem dado as armaduras dele, tem levantado pessoas para interceder pela minha vida. E se a obra é dele, é para ele, tudo é por ele, para que o nome dele seja glorificado, a gente não tem medo. E vamos lá, né? Vamos E fazer aonde a luz entra, o inferno vai ter que sair. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Obrigada, Fabi. Amém. E nós vamos falar outras vezes por aqui. Em nome de tá bom? Jesus. Então, gente, vocês viram, né? Crente tem que falar de sexo. Manda pra todo mundo esse episódio também, como eu sempre tenho dito aqui. Obrigada pela audiência. Até o próximo episódio do Redireção, se Deus quiser. Amém.